Arcanjo Jofiel. A saudação de Órion. Aprenda a identificar os seres que te visitam. Esta mensagem foi enviada para a humanidade em 15 de agosto de 2008. Saudações a vocês, almas humanas em peregrinação. Eu sou Jofiel, anjo do conhecimento e da luz dourada. Está escrito em cada um de vocês a marca impressa por 4 arcanjos. Venho entregar-vos o conhecimento da bênção da minha luz e o meu conhecimento. Como vocês sabem, desde o início do seu ano terrestre, eu sou o arcanjo dos preparativos para o confronto, intervindo no final do ciclo preliminar e em acompanhamento ao arcanjo Miguel e arcanjo Uriel. O meu papel é o de preparar o máximo de almas humanas em peregrinação a aceitar a eventualidade do salto dimensional, começando pela prioridade do encontro com o anjo. Isso tem sido amplamente desenvolvido, como isso vos foi notificado por um dos regentes da Intraterra. Existem protocolos utilizando as formas cristalinas da vossa Terra para preparar ativamente os mecanismos energéticos e de consciência ligados à ascensão e reversão. Vocês sabem também que a forma, os gestos e os números são manifestações dos arqueotipos do divino. Existem também uma bênção da minha presença que vos vou transmitir previamente antes de abrir um espaço para debate com vocês. Esta bênção é composta de 2 partes distintas que se escandeiam uma na outra. O primeiro está relacionado com as minhas vibrações próprias, convenientes dos mundos onde eu circunscrevo, aguardando o fim dos ciclos. Esses mundos estão relacionados ao que vocês chamam de constelação de Órion. O arcanjo Miguel, quanto a ele, localiza-se sobre Sirius B. A primeira parte da bênção da minha presença é, portanto, chamada de saudação de Órion. Consiste, para que vocês que estão em forma, em estender para a frente de vocês o braço esquerdo como assim, e em seguida colocá-lo sobre o vosso chakra do centro. Faça o mesmo com a mão direita, e em seguida coloque-a sobre a mão esquerda, enquanto inclina a cabeça em sinal de reverência. Ela faz referência à minha origem, mas também à origem da primeira pulsação que foi retransmitida desde Sírius sobre uma das estrelas e planetas que vocês chamam de Órion. A saudação chamada Saudação de Órion é um sinal importante de reconhecimento dos povos e das dimensões afiliados a que vocês chamam, creio eu, de Conselho Galáctico, em ligação com a ordem de Melquisedeque e Shambhala. Qualquer entidade de luz, seja anjo, seja as pessoas humanoides ou não, devem responder a esta saudação, mesmo desde o momento em que a entidade pertença à Confederação Galáctica da Luz. Os seres não luminosos, que se recusaram ao plano evolutivo da Confederação Galáctica de Luz, não podem executar esta saudação. Histórica e geograficamente falando, se vocês preferirem, este sinal corresponde ao intercâmbio entre os povos a nível do coração, ou se não há coração no sentido orgânico, em qualquer caso, do centro. Deve ser utilizado em momentos de dificuldade, de confrontação, tal como acontece no vosso planeta do Sistema Solar. A minha presença
é a garantia do cumprimento da palavra da vossa alma com a Confederação Galáctica e os planos ascensionais. Memorizem bem que, ao momento oportuno, nenhuma força ou presença oposta à Confederação Galáctica poderá realizar a saudação de Órion. Transmito-vos assim um grande segredo relacionado com as leis evolutivas. Nunca mais se esqueçam que, não apenas neste dia, entram no que eu chamei a confrontação formal, mas também na obra ao rubro, devendo durar o tempo que resta dos 42 meses, dos quais vocês deduzem o período de maio até agora, ligeiramente mais de 3 anos. Durante esta época, tudo o que estava escondido a título individual, coletivo, histórico, social e também espiritual serão revelados e desmascarados. Então, há um período idêntico a este nos universos dos universos. Aqui estão algumas coisas que eu queira dar-lhes. Eu fico mais um pouco à vossa disposição, se estas informações necessitarem de informações adicionais. Uma sequência de perguntas e respostas. Primeira pergunta: por que aqueles que não fazem parte da Confederação Galáctica não podem fazer a saudação de Órion? A resposta de Jophiel: em outras dimensões, mas também na vossa, existem povos mais avançados tecnologicamente do que vocês. A realização deste gesto, a priori muito simples, para eles é impossível por razões fisiológicas e energéticas. É como se eu vos dissesse para vocês colocarem os pés atrás da cabeça. Isso parece-me que para a raça humana dificilmente realizável, exceto com um treino muito intenso. É o mesmo para a saudação de Órion. Segunda pergunta: aqueles que não podem responder a esta saudação não fazem sistematicamente parte da Confederação Galáctica? Resposta: isso é óbvio. Quer eles sejam anjos ou o que vocês chamariam vulgarmente desencarnados, fazendo parte da luz, devem responder-vos a esta saudação. Terceira pergunta: a saudação de Órion é, suponho eu, largamente difundida no planeta hoje? Resposta: absolutamente. Quarta pergunta: esta saudação pode ser ensinada e amplamente divulgada? Resposta: é evidente. Um ser humano que praticasse essa saudação, não pertencendo neste momento ao esforço da evolução da ascensão, seria impossibilitado de a reproduzir. Da mesma forma como na vossa tradição chamada de católica, o tal do diabo, como vocês o chamam, não pode fazer um sinal da cruz. Quinta pergunta: quem irá revelar o que é preciso nos próximos tempos? Resposta: as energias presentes à superfície do vosso planeta preparam deste confronto a esta revelação. Esta revelação será feita de múltiplas maneiras, pela mídia, pelo rumor, por jornais, por todos os meios existentes à vossa disposição sobre os planos da terceira dimensão e sobre os planos mais sutis também. Sexta pergunta: pela internet também? Se esta rede continuar a funcionar, sim. Sétima pergunta: a presença do planeta Hercólobos faz também parte? Resposta: isso é uma parte significativa, mas também uma série de dados ocultados da vossa própria história, manipulados por certas forças. Vocês terão elementos suficientes para em breve vos colocar, eu diria, de boca aberta e olhos arregalados. Oitava pergunta: as mídias vão dizer a verdade? Resposta: um certo número de acontecimentos não podem ser distorcidos perante as evidências. Nona pergunta:
Que fazer se nos depararmos com uma pessoa que não pode responder à saudação de Órion? Resposta: vocês falam de uma pessoa do vosso próprio plano dimensional? Seria preferível e desejável para evitar esse gênero de pessoas. 10ª pergunta: e dos outros planos? A questão não se coloca, porque este simples sinal irá desenvolver entre vocês e essa presença uma barreira intransponível. 11ª pergunta: podemos então fazer a saudação de Órion como proteção antes de mudar de plano de consciência, antes de adormecer em particular? A saudação é feita para saudar, não é um sinal de proteção. Pergunta 12. Então é só para reconhecer se a pessoa que encontramos faz parte da Confederação Galáctica? Resposta: ou eventualmente reentrar em proteção, mas a partir deste momento. 13ª pergunta: quando fala de meses, fala do mês lunar? Resposta: é mais ou menos isso. Faço referência a um número de dias em um mês situado entre 28 e 30 dias. A grosso modo, isso corresponde a um atraso mínimo aos vossos meses solares de qualquer maneira. Trata-se de um ciclo especial, não relacionado com o Sol ou a Lua, mas um ciclo de tempo reportado a um ciclo muito mais longo do que aquele dos vossos anos, que não tem o mesmo valor durante o mesmo ciclo de 52.000 anos. Vocês ainda persistem em contar os dias com 24 horas, apesar deles não terem mais de 22 horas. Isso é lamentável ao nível das contas. Pergunta 14. Na vossa referência de tempo, vocês levam em conta o ano platônico de 25.920 anos? Resposta: trata-se do mesmo ciclo. Pergunta 15. Por que os dias não fazem mais que 22 horas? Resposta: o que determina o lugar onde vocês vivem, ou a duração dos vossos dias? Pergunta 16. A velocidade da rotação da Terra sobre si mesma, talvez? Resposta: exato. Vocês concluem que... Pergunta 17. A Terra gira mais rápido? Resposta: exato. Isso começou a partir da entrada do vosso sistema solar sob a influência do Sol central da galáxia, entre os dias 15 e 18 de agosto de 1984. 18ª pergunta. Isso faz parte das coisas que os astrofísicos não revelaram? Resposta: sim. Pergunta 19. Isto fará parte das revelações que virão? Sim. 20ª pergunta. Isso vai provocar reajustamentos? Não. A partir do momento que vocês tenham conservado as mesmas referências, não vos fazem falta 2 horas da noite ou 2 horas do dia. Podemos dizer que simplesmente que as vossas horas têm menos 3 minutos. Pergunta 21. Isso explica a impressão de que o tempo passa mais rápido? Para algumas pessoas, sim. Pergunta 22. Isso pode ser importante ajustar-se? Isto não tem nenhuma importância para vocês. Pergunta 23. E para os outros? Isso é importante para a Terra, que pela aceleração do movimento, prepara a paragem do movimento por inversão do que vocês chamam de o momento angular ou o momento cinético. Pergunta 24. É este o famoso ponto zero? Sim. Pergunta 25. A partir deste momento cinético, os ciclos vão mudar? Vocês não viverão mais no mesmo espaço-tempo. Vocês não conhecerão mais, para aqueles que terão acesso a essa nova dimensão, a alternância dia-noite, apesar da rotação em torno do Sol.
Existem duas maneiras de proceder para estar permanentemente no dia. Ou existem dois sóis em oposição de fase, um planeta girando em torno de um único Sol, mas estando sempre com um lado iluminado por um dos dois sóis. A segunda solução refere-se a mais comum nas dimensões baixas onde vocês estão, a uma transição da vida ao nível do Sol central. Isso quer dizer ao nível do centro dos planetas. Pergunta 26. O ponto zero situa-se no dia 21 de dezembro de 2012? Precisamente. Pergunta 27. A Terra gira cada vez mais rápido, mas ela acelera igualmente no seu movimento global? Ele também irá acelerar. Pergunta 28. A partir do ponto zero? Muito antes. Pergunta 29. E sobre ela própria? Ela não pode ir mais rápido na sua rotação sobre si mesma que às 20 horas. Pergunta 30. O que explica as alterações climáticas que observamos? Completamente e perfeitamente, nunca houve o que muitos humanos chamam de aquecimento. Existe uma ruptura, uma modificação das massas hidráulicas do planeta, antes de se repartir de forma diferente. Pergunta 31. A velocidade alterando-se, as regras da gravidade também mudam? Completamente. Pergunta 32. É isso que faz movimentar as massas de água e explica a violência das manifestações naturais? Completamente. Tudo isto está completamente ligado, e é claro, e não corresponde a nenhuma atividade humana. Da mesma forma que os dinossauros desapareceram da face deste planeta, independente da sua própria atividade. Pergunta 33. Isso será um dos segredos revelados? Sim. Uma série de dados geofísicos não poderão ser camuflados perante as evidências. Muito em breve, o Sol vai retomar as suas erupções solares que foram paradas desde o início deste ano. Elas praticamente cessarão e retornarão de uma forma particularmente violenta este fim de ano. Pergunta 34. As redes geomagnéticas da superfície serão perturbadas? Elas já estão perturbadas, mas elas serão modificadas e reajustadas por uma série de entidades intra- e extraterrestres, velando, assegurando o que é chamado de grades magnéticas da Terra. Pergunta 35. E as grades da intraterra? Em que isso vos diz respeito? Pergunta 36. O que acontecerá no momento do retorno das explosões solares? Vocês irão experimentar o aparecimento de perturbações maiores do tipo elétrico. O vosso mundo é comandado e dirigido pela eletricidade. Pergunta 37. A rede da internet está em causa? Existem outras razões para isso ser modificado, mas logicamente as perturbações relacionadas com as erupções solares resultam em muitos distúrbios elétricos e magnéticos. Pergunta 39. As mudanças dos campos eletromagnéticos terrestres são necessárias para a evolução de nossas estruturas? Elas são. É bem evidente. Pergunta 39. Isso participa do acompanhamento do salto dimensional? Claro. Pergunta 40. Nas nossas estruturas igualmente? Absolutamente. Pergunta 41. Do vosso ponto de vista, poderia nos falar sobre a Merkabah? A Merkabah, ou nave de luz, é uma estrutura geométrica precisa que,
sobre o movimento de rotação de um dos eixos irá gerar um campo de formas permitindo a emergência de certas energias e de determinadas dimensões. Neste sentido, tudo que circula atualmente, que sejam autênticas ou distorcidas, é irrelevante. O importante é que os seres humanos sabem que esta forma existe e que ela é portadora de uma energia e de um movimento. Pergunta 42. Isso é chamado de Jerusalém Celeste? A Merkabah é uma vibração conhecida como veículo de luz, ascensional, Colômbia e também Jerusalém, que é mais do que isso. Pergunta 43. O dia 21 de dezembro de 2012 é uma data fixa ou isto pode evoluir? Existem elementos fictícios. Um planeta que se dirige para vocês não pode ser desviado. Ele obedece aos imperativos cronológicos, mas também de posicionamento. Então isso pode realmente ser ajustado para fazer coincidir com os elementos específicos, mas muito pouco. Alguns anos atrás, certos eventos foram condicionados pela evolução das consciências humanas e de um número de consciências aptas a evoluírem para a quinta dimensão. Hoje, isso já não é o caso. Vocês entraram desde o início deste ano até o final dos 42 meses e, sobretudo, até dezembro de 2012, nos tempos que são limitados, incompreensíveis e inextensíveis. Pergunta 44. O Hercólobos vai atingir a Terra? Quem diz percursão, diz aniquilação total do Sistema Solar. Isto é impensável. Pergunta 45. O Hercólobos vai entrar em órbita ao redor da Terra? Deus, obrigado, mas não. Um planeta gigantesco nunca poderia girar em torno do vosso pequeno planeta. Certamente, ele não cruzará a vossa órbita. Ele aparecerá no vosso céu. Ele irá cruzar sobre um plano elíptico de 90 graus. Pergunta 46. Ele funciona como um cometa? Absolutamente não. Um cometa possui uma massa atômica que é incomparavelmente menor do que a massa deste planeta. Um cometa, além disso, é a encarnação na forma da energia micaélica, cujo objetivo é prevenir, como sabiam os astrólogos antigos. O objetivo desse planeta não é prevenir, mas sim transformar. Pergunta 47. As mudanças climáticas estão diretamente relacionadas com o Hercólobos? Sim. Existem dois grandes eventos em termos cosmológicos e astrológicos que tiveram sucesso. Existe a primeira influência do Sol central da galáxia, na qual vocês entraram na data que eu dei. O segundo evento é a influência da atividade geomagnética neste planeta, que vos irá afetar a partir deste ano. Pergunta 48. Qual é o fenômeno que explica a aceleração da Terra? A presença já vibratória do planeta Hercólobos. O Sol central não é responsável, se pode-se dizer, só é responsável pela descida e a manifestação do Espírito Santo, mas absolutamente nunca por nenhuma manifestação desta ordem. Explicação. O Espírito Santo, neste caso, são as energias emanadas do Sol central irradiadas ao nosso planeta. Pergunta 49. O Hercólobos gira em torno do nosso Sol? Ele gira em torno do mesmo Sol que vocês, mas todos os planetas estão em um plano sagital. O Hercólobos é de 90 graus. Pergunta 50. Hercólobos é habitado? Foi em tempos muito antigos.
Pergunta 51. O confronto que virá será do Apocalipse ou não? Isso depende da reação da humanidade, individual ou coletivamente. Tudo isto muda a cada minuto. Última pergunta. A título individual, como acompanhar tudo isso melhor? Estar alinhados, desperto, centrado, e nas circunstâncias da vida eu chamaria isso longe das zonas de agitação num sentido mais amplo. Mais uma vez, vocês não têm usado uma expressão da vossa terra de fazer planos sobre o cometa, porque se trata de estar atento e ouvir o ser interior que vos irá guiar com mais segurança que as escolhas feitas através do intelecto. Não vos servirá de nada querer estar em um lugar em detrimento de outro lugar, sabendo que toda alma é cuidada individualmente, onde quer que vocês estejam. No entanto, para se alinhar, é muito mais confortável estar em lugares que são menos poluídos ou perturbados, é evidente. Não temos mais perguntas. Obrigado. Então, as almas humanas errantes, digo-vos até breve e deixo-vos com esta saudação. Mensagem enviada para a humanidade em 15/8/2008. Fonte do site Altres Dimensions. O Arauto dos Intervenientes.